Vamos aprender sobre o custo de um discípulo. O custo que pagamos, o preço que pagamos por ser um discípulo de Jesus Cristo. João 15,18 diz: Se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que antes me odiou a mim. E a propósito, quando ele diz mundo, a revelação, o contexto disso, está falando de qualquer um que não está com Deus, que não está alinhado com Deus, que, aliás, eram os fariseus, pois eles estavam contra Deus, porque Jesus era Deus, certo? Então, mesmo que eles alegassem estar com Deus, na verdade, estavam contra Deus. Então, é isso que significa quando diz o mundo. Não está apenas falando sobre as pessoas que não se chamam de cristãs, como ateus. Está falando de qualquer um que não está com Deus, do lado de Deus, seguindo Deus totalmente, sinceramente. Se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que antes me odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fossem dele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para saírem do mundo, por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E se tivessem me escutado, também escutariam vocês. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Então, Jesus está falando com os discípulos, que somos nós hoje, se escolhermos ser discípulos verdadeiros. Ele está falando isso para nós hoje também. Ele está falando diretamente, sem adoçar as palavras. Ele está realmente nos dizendo a verdade, que se ele foi odiado, nós também seremos odiados. Ele foi odiado, nós seremos odiados. Porque ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Ele diz que o escravo não é maior do que o seu senhor. Então, isso significa que somos servos de Deus. Então, escravo aqui significa servo, ok? Somos servos de Deus. Somos maiores que Deus? De jeito nenhum. É até bobo perguntar isso. Não somos maiores que Deus, não somos maiores que nosso Senhor. Amém? Então, isso significa que não podemos evitar a perseguição. É isso que significa. Não temos um privilégio especial ou algo assim, porque não somos maiores, somos servos. E Jesus disse: As coisas que eu fiz, vocês também farão e ainda maiores. Carregamos Jesus dentro de nós agora. E com ele vivendo em nós, fazemos as mesmas obras que ele fez. Os milagres, os sinais, as maravilhas, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. É para isso que fomos chamados. É assim que um verdadeiro discípulo deve ser. Que esses sinais nos seguirão. Ok, então ele está falando com discípulos, discípulos de verdade, não cristãos mornos. Ele está falando com discípulos, nos dizendo claramente que podemos esperar perseguição. A Bíblia diz: Meu povo perece por falta de conhecimento. E também diz: Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que muitos crentes precisam ser libertos é disso, de não estarem cientes dessa verdade de que teremos perseguição. Porque, mesmo que isso esteja claramente na palavra de Deus, só porque está claramente na palavra de Deus, não significa que todo cristão que lê a palavra de Deus tem a revelação da palavra de Deus. Tem uma revelação real da palavra de Deus. Então, muitos crentes leem esse versículo, mas não têm realmente a revelação de que isso está falando diretamente com eles. Do que acontecerá com você. Vocês passarão por perseguição. Vocês serão odiados se forem verdadeiros discípulos. E como temos a vitória, uma grande maneira de termos a vitória e não perecermos é tendo nossos olhos abertos para a realidade da nossa vida no reino espiritual. Na guerra espiritual que estamos vivendo,
Não estamos aqui para viver no céu, estamos vivendo para trazer o céu à terra e podemos experimentar o céu na terra. Mas ainda vivemos nesta terra, onde o diabo está, certo? Então, precisamos ser libertos dessa mentira de que as coisas serão como o céu, completamente. Ainda estamos nesta terra onde o diabo existe. Estamos em uma batalha espiritual. Mas adivinhem, sempre temos vitórias através de Cristo. Mesmo que tenhamos dificuldades, Jesus diz: Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não tenha medo, pois eu venci o mundo. Ou seja, vocês enfrentarão oposição, vocês enfrentarão perseguição, vocês enfrentarão dificuldades como ser odiados e perseguidos. Mas isso não é algo para temer, nada para se preocupar, porque eu venci. Jesus diz: Eu venci. Eu lhes dei vitória. O diabo pode tentar lutar o quanto quiser, o diabo pode tentar lançar perseguições sobre vocês, mas eu sempre lhes darei a vitória. Então, basicamente, precisamos abrir nossos olhos para ver que teremos batalhas. Teremos. Não podemos simplesmente ficar relaxados e à vontade nessa terra. Precisamos ser guerreiros, bons soldados em Cristo. E isso exige esforço, trabalho. Para não sermos preguiçosos, precisamos de fé. Não é confortável, não é divertido, mas teremos vitória através de Cristo, contanto que permaneçamos obedientes. Então, precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar essa vida como crentes, a vida que Jesus nos disse que teríamos. Amém? Precisamos aceitar e seguir em frente. Não podemos ficar tão frustrados com essa realidade que temos na terra como discípulos, a ponto de sairmos da paz, da alegria e da satisfação em Cristo. Amém? Aleluia. Agora, fomos enviados aqui, todos vocês no exército do avivamento, todos vocês que se renderam a Jesus, permitindo que ele tenha o seu caminho em suas vidas, permitindo que ele faça o que quiser através de vocês. Você, nós, aceitamos uma missão de Deus. Aceitamos uma missão de Deus, uma missão para trazer libertação para as pessoas, para o povo de Deus, para qualquer um que venha a Jesus. Essa é a nossa missão, ser vasos de Deus e ser vasos onde Deus possa encontrar as pessoas através de nós e liberar o seu amor para que elas sejam salvas, curadas e libertas. Aleluia. Mas tantas pessoas, tantos crentes, não estão operando na missão de libertação que Deus quer que operem. Eles estão operando apenas na missão da salvação, mas fomos chamados para todas essas missões: salvação, cura e libertação. Amém? Mas a missão de libertação enfrenta maior resistência, porque a missão de libertação é aonde as obras do diabo são realmente destruídas. Paulo, esse foi um testemunho profético para compartilhar, porque ele estava em tanta escravidão do diabo, ainda assim era um crente. Você confessou que Jesus era seu Senhor, ia à igreja toda semana, amava ele e estava sendo obediente em outras áreas. Por quantos anos você viveu essa vida morna? 20 anos? E em 2 semanas vindo onde a missão de libertação estava acontecendo, ele foi completamente livre. Aleluia! 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 Glória a Deus. Vocês vêm
Porque o diabo luta tanto contra a missão de libertação, contra o ministério de libertação. O testemunho dele dá uma visão do que o diabo vê. Os cristãos não veem isso até que ele testemunhe. Os cristãos o viam na igreja e não tinham ideia de que ele estava preso, e isso o fazia ser morno e o fazia ser atormentado pelo diabo. E ele não recebia ajuda na igreja que frequentava, porque eles não aceitaram a missão de libertação, a unção de Deus. Mas os cristãos não enxergam isso. A maioria dos cristãos, provavelmente a maioria dos cristãos da igreja não sabiam disso. Eles não sabiam disso, tá vendo? Ele falou que não sabiam. Vocês veem como grande parte do corpo de Cristo podia facilmente rejeitar o ministério de libertação? Porque é isso que enxergam. Eles veem o exterior, mas o diabo vê claramente o que ele acabou de testemunhar, a verdadeira realidade espiritual. Então, o diabo não se incomoda muito com igrejas que não aceitam a unção e a libertação. Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito e poucos o encontram. A vida dele era morna. Render-se a Jesus significa aceitar os seus caminhos. Se posicionar onde o poder de Deus está movendo para que você possa encontrar a liberdade e possa ser liberto. Quando você busca Deus de todo o seu coração, então você o encontrará. Então, quando as pessoas estão em cativeiro, o que elas precisam fazer é buscar a Deus com todo o seu coração. E Deus se fez visível como neste avivamento. Se as pessoas realmente estiverem buscando a Deus com todo o coração, elas encontrarão a sua unção nos dias de hoje. Elas encontrarão o seu poder e serão libertas. Então, pessoas que realmente estão presas, vivendo mornas, se decidirem que não querem viver mais assim e começarem a buscar a Deus, elas encontrarão a liberdade e serão realmente salvas. Mas o diabo sabe que se conseguir manter as pessoas contra o ministério de libertação ou apenas sem abraçá-lo, ele as manterá em cativeiro, manterá os crentes atormentados e os manterá mornos. Ele os impedirá de se renderem e também os impedirá de serem usados poderosamente por Deus. Então, a essas pessoas que dizem ser crentes, mas não estão fazendo nada pelo reino de Deus ou não estão fazendo muito. Não estão destruindo o reino do diabo de forma alguma e não são um bom testemunho de Jesus porque não estão rendidas, elas não estão realmente brilhando suas luzes para atrair os outros. E quem sabe se são salvas? Não cabe a nós dizer, mas sabemos que é o caminho estreito que leva à salvação. Rendição, não mornidão. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês para que possam ver por que o diabo trabalha mais duro para impedir o ministério de libertação. O ministério que libertam as pessoas pelo poder de Deus. Essa é uma grande missão para a qual Deus nos enviou, que o diabo odeia mais do que qualquer outra coisa. É muito mais fácil pregar sermões eloquentes e sem poder. Muito mais fácil cantar louvores sem libertar pessoas. Mas não é uma tarefa fácil caminhar no ministério de libertação. Estar nessa missão de libertação. Porque vem com a maior oposição e essa maior oposição tem um preço. O custo. O fato de que não é fácil, mas é difícil, porém possível em Cristo. Aleluia. Mas não é algo que simplesmente fazemos com facilidade. Precisamos lutar o bom combate da fé. Precisamos pagar o preço. Amém? Então, como é o preço na maior parte do tempo? Na maior parte do tempo, a maior parte do preço que pagamos, o custo de ser um discípulo, é a perseguição. É suportar a perseguição.
e permanecer obediente a Deus durante a perseguição. Esse é o maior significado do custo. O preço que pagamos. E é isso que torna a missão de libertação difícil, porque há um preço enorme a ser pago. E como a perseguição se manifesta, de modo geral, a maior parte da perseguição, como ela realmente se apresenta, é o inimigo tentando te parar, tentando parar a obra de Deus, a missão para a qual Deus te enviou. Isso é perseguição. E a forma como o diabo persegue é encontrando vasos, encontrando pessoas que não estão rendidas a Deus, que permitirão que ele as use, que falarão por meio delas. E geralmente, assim como nos tempos de Jesus, os maiores perseguidores, os maiores vasos que o diabo usa são os religiosos. Foram os fariseus religiosos. Foram, na verdade, os líderes da igreja daquela época, que era a sinagoga naqueles tempos, mas foram os líderes que foram os maiores perseguidores de Jesus. E foram eles os responsáveis por levá-lo à crucificação. Foram os líderes. Então, aqueles que deveriam receber Jesus primeiro foram os que mais o perseguiram. Assim, a perseguição acontece quando o diabo usa as pessoas para tentar trazer medo e intimidação contra você, contra os servos de Deus. Porque o diabo conhece a realidade do reino espiritual. Ele sabe que Deus nunca perdeu uma batalha. O diabo sabe disso. Então ele sabe que não pode ir contra Deus. Para ele é uma derrota certa. O diabo sabe disso. Então ele tem essa estratégia. O seu plano é tentar fazer com que o povo de Deus, os servos de Deus que carregam essa missão, a missão de libertação, desistam. Simplesmente não aparecerem para a batalha. Simplesmente se rendam. Esse é todo o plano do diabo. Então, como isso se apresenta? O diabo tenta trazer medo e intimidação através das pessoas contra você, contra os servos de Deus, contra o mover de Deus. E o que ele está tentando fazer é quebrar sua confiança, tirar sua alegria, tirar sua paz, tirar sua ousadia, fazendo com que você ceda ao medo e à intimidação. É como se você estivesse recuando em vez de permanecer firme e continuar marchando adiante, fazendo a obra de Deus. Porque somos mais poderosos para Jesus quando estamos confiantes nele. Confiantes nele em nós. Confiantes de que ele está lutando nossas batalhas por nós. Confiantes no seu amor por nós e na nossa identidade em Cristo. Confiantes de que ele, de fato, nos enviou para cumprir essa missão. E assim marchamos corajosamente e cumprimos essa missão simplesmente porque Deus nos disse para fazê-la e devemos obedecê-lo. E ele nos dará suporte. Ele lutará as batalhas por nós. Então, o nosso trabalho é ser fortes, seguir em frente e continuar fazendo a obra de Deus. É assim que conseguimos ser vasos poderosos de Deus, como as pessoas continuam sendo libertas, salvas e curadas. E a obra de Deus avança. Essa é a única maneira possível, porque Deus escolhe usar vasos. Então, é isso que o diabo quer atingir. Estou te dando uma visão, porque quando você conhece a verdade te libertará. Se você não conhece a verdade, perecerá por falta de conhecimento. Você ficará confuso, pensando: o que está acontecendo? Isso parece assustador, não sei. E você se distrai com a voz do diabo de medo e intimidação, o que faz com que você recue em vez de permanecer firme e marchar para a frente e continuar fazendo a obra de Deus. E o que o diabo está tentando fazer é desgastar você, desgastar sua alegria, sua paz, sua satisfação,
seu foco, sua paixão e ousadia para servir a Deus. O diabo está tentando desgastar isso, porque ele sabe que, se você permitir que ele abale sua confiança no Senhor, sua confiança em quem você é em Cristo, sua confiança no que ele te enviou para fazer, sua confiança na alegria, na ousadia, na paz que você tem, você eventualmente desistirá. E isso não acontecerá de repente. Não será como, eu desisto. Será algo como, em vez de avançar com confiança todos os dias, fazendo a obra de Deus e marchando em frente, você começará a desacelerar. O que está acontecendo? Isso parece assustador. Estou intimidado. Pouco a pouco. Esse é o plano do diabo. Agora podemos saber disso, podemos conhecer o seu plano, e quando conhecemos o seu plano, ele não pode nos enganar. Quando conhecemos o seu plano, não podemos ser confundidos. Quando conhecemos o seu plano, podemos permanecer firmes na verdade do que Deus nos falou e na verdade da sua palavra. Aleluia. Agora, vemos isso por toda a Bíblia. Essa perseguição, esse esquema do diabo trazendo perseguição, tentando parar o servo de Deus, a obra de Deus. O diabo movendo-se através de pessoas para trazer medo e intimidação, tentando fazê-los desistir. Vemos isso repetidamente na palavra. Vamos olhar alguns exemplos disso. Davi foi enviado em uma missão por Deus. Ele foi enviado em uma missão para unir as 12 tribos de Israel. Isso fazia parte da sua missão. Ele conquistou Jerusalém e a tornou a capital de Israel, de um Israel unificado. Isso fazia parte da missão dele como rei. E ele derrotou os filisteus e expandiu as fronteiras de Israel também. Então, Deus tinha essa missão para Davi, para expandir o reino de Deus. Essa foi a missão para a qual Deus enviou Davi. Mas essa missão teve um custo alto. Essa missão veio com o preço de tanta oposição que Davi teve que enfrentar o desconforto, ser ousado e forte, escolher a fé, escolher acreditar em Deus e se levantar contra o diabo e dizer: não, eu não vou recuar, eu vou te derrotar pelo poder de Deus agindo em mim. Vamos para 1 Samuel 17. Vou ler parte da história de Golias e Davi, a batalha entre Golias e Davi. Vou pular alguns trechos, então você pode ler o capítulo inteiro depois. 1 Samuel 17. Você pode ler o capítulo inteiro depois. Vou ler os versículos 23 a 25, 32 a 33, o versículo 37 e depois 41 a 51. Enquanto ele falava com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu da fileira de filisteias. Então Davi ouviu gritar sua habitual provocação ao exército de Israel. Então, primeiro de tudo, Golias estava zombando do exército de Israel. Ele dizia: olhem como sou grande, vocês não têm a menor chance. Ele estava zombando deles assim. Meu Deus é mais poderoso que o de vocês, porque olhem como ele me criou, eu sou enorme. Ele poderia estar dizendo coisas assim. Onde está o seu Deus criando pessoas minúsculas como vocês? Vocês não vão vencer. Zombando desse jeito. Assim que o exército de Israel o viu, começou a fugir apavorado. Vocês percebem como o esquema de medo e intimidação era intenso a ponto de esses soldados israelitas cederem a ele. Vocês viram o gigante? Perguntaram os homens. Ele aparece todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa a quem o matar. Ele dará a esse homem uma de suas filhas como esposa, e a família dele será isenta de pagar impostos. Davi disse a Saul: não se preocupe com esse filisteu. Eu vou lutar contra ele.
Agora, por que Davi estava tão confiante? Porque Deus já havia falado com ele. Deus já tinha dito a ele: Estou te enviando nesta missão. Vou agir através de você e você derrotará esse Golias. E ao fazer isso, esta será uma vitória para o meu povo. E isso levará à missão maior que tenho para você, os planos que tenho para você para expandir o meu reino. Então Deus falou com Davi. Davi não estava fazendo isso porque simplesmente sentia vontade ou porque gostava de desafios perigosos. Deus falou com ele, é por isso que ele tinha tanta confiança. Então, ele acreditou no que Deus lhe disse, ele acreditou que Deus estaria com ele, então ele falou com confiança: Não se preocupem, eu irei lutar contra ele. Não seja ridículo, responde Saul. Não há como você lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um garoto e ele é um homem de guerra desde a juventude. O Senhor que me resgatou das garras do leão e do urso me resgatará desse filisteu. Está bem, vá em frente, disse ele, e que o Senhor esteja com você. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Golias gritou. Então, não só ele estava dizendo palavras fortes, mas ele era um gigante enorme, com toda a sua armadura e espada. Agora, imagine-se no lugar de Davi. Você consegue imaginar como isso seria intimidador? Como seria tentador ceder ao medo? As coisas que hoje tentam te amedrontar não são nada comparadas a isso, certo? E se todos fossem entrevistados e perguntassem: quem você acha que vai ganhar essa batalha? A maioria das pessoas, provavelmente até mesmo os filhos de Deus, responderiam: Golias, com certeza. Se isso estivesse acontecendo nos dias de hoje. Mas Deus estava com Davi. E se Deus é por você, quem será contra você? Mesmo um gigante assustador trazendo medo e intimidação, quem pode ser contra você? Deus vencerá 100% das vezes, trazendo uma vitória esmagadora. Amém? Com um pequeno estilingue e uma pedra. Uma pedra pequena e um estilingue. Com um garoto pequeno, sem armadura, ele nem usava armadura. Deus trouxe a vitória para Davi. Mas não veio facilmente. Veio com uma oposição intensa, esse esquema do diabo de trazer medo e intimidação, tentando fazer Davi simplesmente desistir, ceder e recuar. Mas ele recebeu essa vitória porque pagou o preço, escolhendo a fé, acreditando em Deus, confiando nele, diante de tanta intimidação e medo. Amém? Moisés foi enviado em uma missão para libertar o povo de Deus. Ele foi enviado em uma missão de libertação, mas essa missão teve um grande custo. O que ele teve que enfrentar? A oposição. Como o faraó disse repetidamente: Não, eu não deixarei o seu povo ir. Repetidamente, vez após vez, ele resistiu. Tantas pessoas até morreram por causa dessa missão de libertação. A resistência foi tão grande que essas coisas aconteceram. Essas coisas ruins aconteceram. Vocês veem? Não foi uma missão fácil. Foi? Deus disse: Moisés, estou te enviando para libertar o povo de Israel. Mas não foi algo simples como 1, 2, 3. Aqui estou, venham me seguir e vamos apenas sair do Egito, caminhando tranquilamente. O diabo não queria que isso acontecesse. Então ele lutou ferozmente através de Faraó, usando medo e intimidação.
Faraó zombava de Moisés, zombava de Deus. E Jesus também foi enviado em uma missão para libertar. Quando ele nasceu, só o anúncio de que Jesus havia nascido, só o anúncio dessa missão que salvaria o mundo e libertaria os oprimidos, apenas esse anúncio. Ele nasceu. Ele era apenas um bebê, mas o diabo ficou aterrorizado. O diabo tentou impedir esse mover de Deus através de Jesus, ainda quando ele era apenas um bebê. Herodes decretou a morte de todos os bebês naquela época porque ele queria matar Jesus. Ele não queria que Jesus vivesse nenhum ano como bebê. Vocês veem como o diabo leva isso a sério? E eu compartilho isso para que possamos estar atentos a isso, para que não fiquemos confusos ou abatidos, mas apenas conscientes. Essa é a nossa vida. Teremos oposição, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e venceremos todas as batalhas. Aleluia! Então, isso é apenas algo pelo qual temos que passar. É apenas uma parte desconfortável que precisamos atravessar. Essa é a nossa vida. E aceitamos isso com alegria, porque é o que Jesus nos pediu. E faremos qualquer coisa por nosso Jesus. Amém? Faremos o que ele disser. Então, Jesus teve que se esconder no Egito por alguns anos por causa desse decreto, para que não fosse morto. O diabo tentou matar, tentou destruir essa missão, destruir essa obra de Deus antes mesmo que ela começasse. E depois, quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, quando ele venceu essa tentação, quando ele teve vitória sobre essas provações, a Bíblia diz que o diabo o deixou por um tempo. Por um tempo. Ou seja, o diabo voltaria. E é assim na nossa caminhada com Cristo. Passamos por batalhas nesta vida. Mas nem todos os dias são uma batalha. É de vez em quando o diabo se sente especialmente ameaçado. Porque Deus te levantou para a sua glória, para alcançar mais pessoas, para expandir o seu reino de maneiras maiores. O diabo se desespera e volta, tentando agir como Golias, trazendo intimidação e medo para tentar te parar. E então, vencemos essa batalha. E a batalha termina. É temporário. E então seguimos com a obra de Deus. Seguimos com a obra de Deus sem nenhuma batalha. Talvez apenas pequenas que nem nos incomodam. Há sempre perseguições acontecendo, sempre pessoas falando todo tipo de coisa. Mas não um grande ataque planejado do inimigo, como Golias, como o ataque de Herodes. Certo? Mas então, com o tempo, o diabo cria uma estratégia para trazer outra batalha. Mas adivinhe o que acontece? Jesus nos dá a vitória de novo. Glória a Deus! Ele nos dá vitória após vitória. Essa é a nossa caminhada como discípulos. Somos campeões de Deus. Não somos meros espectadores. Não somos apenas espectadores do jogo. Somos campeões de Deus. Somos campeões olímpicos que passaram por muitas batalhas. Para ser um campeão olímpico, você precisa ter passado por muitas provas, vencido muitas competições, certo? É isso que somos em Cristo. Somos campeões. Aleluia. Então, com Jesus, vemos o diabo chegando com essa batalha estratégica, como Golias, quando ele ainda era um bebê. E depois o deixou por um tempo, até que ele fosse batizado. E Deus dissesse: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." E então o diabo percebe:
Jesus tem 30 anos. Ele vai começar a ministrar. O diabo entra em pânico. O Espírito Santo sabe que esse fogo refinador é necessário, então o Espírito Santo permite essa batalha, tanto que leva Jesus ao deserto para ser tentado. O Pai sabe que ele vencerá essa provação, assim como a Bíblia diz que Deus nunca nos dará uma tentação que não possamos superar. Então, quando enfrentamos essas novas batalhas, como Jesus enfrentou uma nova batalha, é porque crescemos e estamos prontos. Deus vê que estamos prontos. E ao lutar essa batalha e vencê-la, Deus nos eleva para a sua glória, nos leva a novos níveis, para que Ele possa fazer mais através de nós, alcançar mais pessoas e realizar coisas mais poderosas para o reino. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele venceu aquela batalha no deserto. E depois disso, ele começou o seu ministério. Depois disso, as pessoas foram salvas, as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas. Depois daquela batalha que ele venceu. Hoje você precisa saber disso. É sobre abrir seus olhos espirituais para ver a beleza desta vida que Deus nos deu como discípulos, onde até mesmo os problemas são belos. Porque são necessários para cumprir o seu propósito, pois trazem vitórias que te levam ao próximo nível, onde Deus pode fazer mais através de você, onde você está agora caminhando em seu chamado, cumprindo o seu propósito. Vocês foram criados para cumprir um propósito específico, mas não irão cumprir esse propósito se não passarem por batalhas e as vencerem. Aleluia! E é isso que eu quero dizer. Até mesmo a dificuldade é bela, a batalha é bela, a intimidação, o medo e as coisas grotescas que surgem, o fato de que você tem que enfrentar Golias e ouvir as palavras nojentas e repugnantes saindo da boca dele, são belas, porque fazem parte de uma batalha necessária que leva à vitória. Essa vitória é o que você precisa para cumprir o seu propósito e ser usado de maneira ainda mais poderosa por Deus, que significa mais almas sendo salvas, mais pessoas sendo curadas, mais pessoas sendo libertas e Jesus sendo glorificado. É por isso que toda estação é bela. Toda estação é bela. Aleluia. É por isso que Paulo diz em Filipenses 4:11: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso não fala apenas sobre possuir bens materiais. Se tenho muito ou estou necessitado, isso fala sobre estar no topo da montanha ou no vale, estar no meio da batalha ou do outro lado, com a coroa da vitória. Isso fala sobre estar diante de Golias, ouvindo suas mentiras nojentas, sua voz repugnante, ouvindo a voz do diabo falando através de Golias, trazendo intimidação e medo. E isso machuca, isso dói. Se é isso, ou se Golias caiu no chão e a vitória chegou. Se é em perseguição ou em tempos de paz, como tempos de não perseguição. Em toda estação é possível encontrar contentamento. E é isso que Deus quer para você. Isso exige que você tenha uma mudança de perspectiva. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando Jesus estava expandindo seu ministério e milhares estavam o seguindo, tantas pessoas estavam sendo salvas, curadas, libertas, ressuscitadas dos mortos, havia tantos discípulos. Aqui vem o diabo novamente com o seu esquema através dos fariseus, tentando condená-lo, chamando-o de culpado, culpado de ser um herege, um falso profeta, alguém tentando derrubar o governo, todas essas falsas acusações. O diabo veio com seu esquema através dos fariseus, o que levou à sua prisão, sua flagelação e a sua crucificação. Mas esse foi o grande erro do diabo, porque Jesus cumpriu sua missão
ao derramar seu sangue por nós, ao morrer por nós. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e agora seu Espírito Santo veio habitar nos crentes ao redor do mundo. E agora ele diz: vocês farão as coisas que eu faço e ainda maiores. Então agora podemos fazer coisas ainda maiores, o que inclui o fato de que Jesus não está apenas em um lugar físico, como em Israel, mas Jesus pode estar em nós, em 153 nações, em todas as nações do mundo. Aleluia. Então, embora a crucificação pareça uma derrota, ela foi uma vitória. A prisão, a flagelação, a crucificação, tudo isso foi vitória. Foi a missão sendo completada. A missão de Jesus foi cumprida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 4,16. Quero mencionar, então, já mencionei algumas dessas batalhas que Jesus enfrentou quando o diabo estrategicamente veio como, ok, agora vou trazer as armas pesadas. Tipo, agora vou realmente fazer um grande esforço através das pessoas para tentar matá-lo ou para tentar destruir seu ministério. Certo? Então, acabei de passar por várias, mas vou passar por mais uma. E essa é quando ele anuncia sua missão. Lucas 4. Vou pular algumas partes também. Lucas 4, 16 a 21 e 28 a 30. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. Antes de ler isso, só quero dizer, olha, diz que ele foi para a cidade onde havia crescido. Ele foi como de costume, à sinagoga no sábado. Ok. E eles os convidaram para ler as Escrituras. Ok, então quero que nos relacionemos com Jesus porque ele veio para nos dar um exemplo. E diz que o que ele passou, nós passaremos, certo? Então, Jesus estava na igreja, entre os crentes, com quem esteve toda a sua vida. Agora ele tinha 30 anos, então, por 30 anos, ele esteve entre os crentes de Deus e todos adoravam a Deus juntos. Todos estavam lendo as Escrituras, aprendendo as Escrituras juntos por 30 anos. Qualquer um de vocês já foi cristão por alguns anos? Vocês estiveram ao redor de vários grupos diferentes de crentes? Você pode se relacionar com Jesus agora, ok? Então, neste momento, Jesus lê as Escrituras e diz o Espírito, mas ele fala com autoridade e fala de uma maneira evidente que está falando isso sobre si mesmo. Ele está anunciando sua missão, o que Deus o enviou para fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar que os cativos serão libertos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos e que chegou o tempo do favor do Senhor. Ele anuncia que este é o ano do jubileu, o ano do favor do Senhor, que a unção está sobre ele para libertar os oprimidos. Então, Jesus fechou o livro, o entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Ok, então lembrem-se, ele estava na igreja com pessoas que o conheciam, eles adoravam a Deus juntos, eram amigos. Estavam juntos e se gostavam. Por 30 anos. Havia líderes ali. Líderes do meio dele, líderes da sinagoga, estavam presentes. Ninguém tinha problema com Jesus, até aquele momento. Mas a Bíblia diz que, depois que ele declarou, a escritura que vocês acabaram de ouvir foi cumprida neste dia. Quando ouviram isso, as pessoas na sinagoga ficaram furiosas.
Por que ficaram furiosas? Porque o diabo inundou as suas mentes com mentiras. Mentiras de orgulho, mentiras de ofensa, inveja. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para falar assim? Ele acha que é maior do que nós? Isso é blasfêmia. Ele é um herege. Todos esses pensamentos vieram do inimigo. Encheram suas mentes e eles escolheram aceitá-los. Eles escolheram aceitar essas mentiras. E é por isso que ficaram furiosos. Não ficaram furiosos com razão, por um bom motivo. Não estavam furiosos porque Jesus fez algo errado ou prejudicou alguém. Eles estavam furiosos porque permitiram que o inimigo influenciasse seus corações, suas mentes e agora suas ações. Quando ouviram isso, as pessoas da sinagoga ficaram furiosas, levantaram-se de imediato, formaram um tumulto e o forçaram até a borda da colina onde a cidade estava construída. Eles queriam jogá-lo do penhasco, mas ele passou por entre a multidão, sobrenaturalmente, porque Deus estava com ele. E ele seguiu seu caminho. Ok, mas isso não é um conto de fadas, filhos de Deus. Isso é realidade. Vocês entendem que isso realmente aconteceu? Isso seria como se fosse hoje. Vamos fingir que é hoje, é 2025 que Jesus veio, ao invés de milhares de anos atrás. Ok, imagine que ele está entre nós, ele tem 30 anos e chega. Eu, eu sei que isso vai soar louco de dizer, mas vamos dizer que eu deixo ele falar. Tipo, há líderes na sinagoga, certo? Que teriam dito, ok, lê as escrituras, Jesus. E ele vem e lê as escrituras. E isso seria como. Não vou dizer que é você, mas seria como muitas pessoas aqui, sabe? Formando uma multidão contra ele imediatamente. Colocando-o em um carro, levando-o para Malibu e jogando-o do penhasco de Malibu, pelo menos tentando. Povo de Deus, isso realmente aconteceu. Isso não é uma história inventada. Conto de fadas. Isso realmente aconteceu. Essas foram pessoas reais que fizeram isso com Jesus. Jesus vive em nós hoje, não é 50% de Jesus. O mesmo Jesus que passou por tudo isso vive em nós hoje. E ele disse: Eles odiarão vocês por minha causa, porque eu estou vivendo em você. Então, é Jesus que eles estão atacando, não você. Quer dizer, é por isso que atacam, porque é Jesus em você. O diabo odeia Jesus. Ele não odeia os religiosos que pregam boas palavras. Ele odeia quando Jesus está verdadeiramente em alguém, manifestando-se com poder. Então, o motivo pelo qual estou compartilhando essa passagem e todas essas escrituras é para abrir seus olhos e mostrar que essas coisas realmente acontecem com os verdadeiros servos de Deus, aqueles que foram enviados em missão à igreja, para libertar. É assim o quanto o diabo odeia essa missão. Odeia os verdadeiros homens e mulheres de Deus. E isso simplesmente se repete de novo e de novo nas Escrituras. Esses são apenas alguns exemplos. Vemos Davi tendo que enfrentar outra batalha, sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo. Naquela época, matar alguém era permitido. Você podia apedrejar uma pessoa e não ir para a prisão. E o diabo realmente influenciava as pessoas com essa maldade para tentar matar os servos de Deus. Nos dias de hoje, há consequências. Você será preso. Então, agora o que as pessoas fazem, ou melhor, o que o diabo faz com que as pessoas façam, é tentar matar as pessoas com palavras, com mentiras, através das redes sociais, através de vídeos, tentando destruir o ministério de uma pessoa. Esse é o esquema do diabo nos dias de hoje. Mas é o mesmo esquema que aconteceu nos tempos de Jesus, nos tempos de Davi, nos tempos de Moisés. Até mesmo com Moisés, o diabo tentou matar os israelitas, matando todos os bebês na época de Moisés. Moisés teve que ser colocado em um cesto. É sempre a mesma coisa repetidamente, o diabo tentando matar a obra de Deus. Mas ele é derrotado. Todas as vezes na Bíblia, ele é derrotado. Isso não faz sentido lógico.
Seria como se as pessoas da igreja pegassem Jesus, colocassem em um carro, o levassem até Malibu e houvesse 350 pessoas ali, ou mais, parecendo 350 ou algo assim. Como todos os 350 contra um único Jesus, tentando empurrá-lo, mas ele simplesmente passasse por entre a multidão de forma sobrenatural. Isso não faz sentido lógico. Essa é a vida de um discípulo, esse é o poder do nosso Deus. O quão poderoso ele é para vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. Aleluia. Aleluia. Lucas 14, 27. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A versão em inglês Passion Translation diz: quem vier a mim deve estar disposto a compartilhar minha cruz e experimentá-la como sua própria, ou não poderá ser considerado meu discípulo. Então, não me siga. Jesus está dizendo: não me siga sem antes considerar o custo. Pois quem construiria uma casa sem antes calcular o custo para concluí-la? Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Vocês não receberam um espírito que os torna intimidados pelo diabo e cheios de medo. Vocês não receberam isso. Em vez disso, vocês receberam o Espírito de Deus quando ele os adotou como seus próprios filhos. Agora o chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus e, sendo filhos, somos herdeiros. Temos uma herança de Deus que vem do céu, que inclui cura, liberdade, vida abundante, paz, alegria, proteção, provisão. Esse é o significado de ser um herdeiro de Cristo. Na verdade, junto com Cristo somos herdeiros da glória de Deus. Não que tomemos a glória de Deus, damos toda a glória a Deus, mas o significado disso é que os recursos do céu nos pertencem. A vida sobrenatural em que Jesus vive é nisso que vivemos também. Essa glória, a glória do céu, a glória dos recursos do céu, a vida sobrenatural de milagres sobre milagres todos os dias. Essa glória está em nossas vidas. Então, na verdade, junto com Cristo, somos herdeiros da glória de Deus, mas, se quisermos compartilhar as da sua glória, prestem atenção. Devemos também compartilhar do seu sofrimento. Precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar. Mas não é algo pesado de aceitar, porque aceitar isso é aceitar uma vida de vitória. Aleluia. Não é um fardo. Sim, temos que carregar nossa cruz, mas Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É possível ter alegria e paz através da perseguição, porque a grande alegria na perseguição, como compartilhei no último domingo, a alegria da perseguição, número 1, é que você está obedecendo a Deus, você está agradando ao Pai. Toda vez que você obedece a Deus, é ali que estão a paz, a alegria e o contentamento. Este é o único lugar em obediência a Deus, à vontade de Deus. Este é o único lugar. E esse é o único lugar onde eu quero estar. Uma vida fora da vontade de Deus, sem perseguição, é uma vida sem paz, sem alegria e sem contentamento. Então, eu escolho a perseguição. Eu escolho o sofrimento. Se isso significa ver o prazer do Pai sobre mim e ouvi-lo dizer muito bem, servo bom e fiel, então eu escolho a perseguição, eu carrego a minha cruz. Essa é a vida que eu quero. A alegria da perseguição é saber que a vitória está vindo. Saber que estamos indo para o próximo nível. Saber que Deus pode nos usar ainda mais poderosamente. Que grande alegria! Tempo de batalha significa tempo de vitória e crescimento.
A alegria da perseguição é saber que somos como os profetas e os apóstolos antes de nós, que também foram perseguidos. Isso significa que estamos sendo poderosamente usados por Deus. Que alegria há na perseguição! A alegria da perseguição é que a luz de Jesus brilha ainda mais em nós. A alegria da perseguição é ser um exemplo de amor aos inimigos, para que outras pessoas possam ver que é possível, para que mais pessoas possam amar melhor e ser mais parecidas com Cristo através de nosso exemplo. Que alegria isso é! Aleluia! Aleluia! Eu escolho essa vida. Alguém está comigo aqui? Eu carrego minha cruz com alegria. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados vocês. Aleluia! Muitos crentes sabem como ser felizes nos dias ensolarados e no topo da montanha, mas não sabem como ser felizes no vale e nos dias nublados. E essa mensagem é sobre isso. É para abrir seus olhos e encorajar vocês a escolher paz, alegria e contentamento em Cristo, em qualquer circunstância, em qualquer estação. E isso é uma questão de obediência. Deus te instruiu na palavra, guarde o seu coração. Deus te instrui na palavra a manter os olhos nele, a resistir o diabo, levar todo pensamento cativo. Tudo isso é apenas Deus te instruindo sobre como manter sua paz. A Bíblia nos instrui a renovar nossa mente. Você precisa renovar sua mente com essa perspectiva que compartilhei hoje, a perspectiva do custo, a perspectiva de carregar a cruz e o que isso realmente significa. A perspectiva correta sobre a perseguição, para que nos alegremos nela em vez de temê-la. A perspectiva correta diante dos Golias, do medo e da intimidação, para que possamos nos manter firmes como Davi e dizer: eu vou lutar contra ele. Eu vou entrar na batalha por ti, Jesus. Eu vou suportar essa perseguição por ti, Jesus. Que essa seja a nossa perspectiva sobre a perseguição. Em vez de sentir-se pesado, não permita que a perseguição te sobrecarregue. Isso é o que o diabo quer. Precisamos ser a luz de Jesus. Quando a perseguição vier, precisamos brilhar ainda mais a luz de Jesus. E as pessoas veem. As pessoas veem. Eu já fui muito encorajada porque algumas pessoas compartilharam comigo como minha resistência à perseguição no passado as ajudou. Já ouvi testemunhos, glória a Deus, de pessoas que disseram: eu aprendi a amar meus inimigos porque vi o que você passou. E aprendi que posso confiar em Deus quando as coisas são assustadoras porque vi o seu exemplo. Eu aprendi com o seu exemplo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é emocionante. Mas esse é o nosso chamado. As pessoas estão te observando. Quando você está passando por perseguição, quando a obra de Deus da qual você faz parte está passando por perseguição, as pessoas estão te observando da mesma forma. E assim como eu fui capaz de ser um exemplo, glória a Deus, você pode ser um bom exemplo também. Deus está chamando você para ser um bom exemplo. Ele está chamando você para ser um bom exemplo agora. Há crentes fracos por aí que estão abalados. Muitos de vocês são fortes e foram chamados para um tempo como este. As pessoas estão te observando. Elas estão observando como você responde, estão observando como você age. Não ouça as mentiras do diabo nunca mais. Não deixe que ele te intimide ou traga medo para você nunca mais. Tome essa decisão, é uma escolha. Eu fiz esse compromisso. Eu já vi no passado, quando passei por a perseguição mais pesada que já enfrentei alguns anos atrás. Sabe quando você passa por algo pela primeira vez? É a primeira vez, então é mais difícil do que a próxima vez. Então eu aprendi da vez anterior.
Quero dizer, eu vi como Deus veio ao meu encontro, eu vi como Ele lutou as batalhas por mim, eu vi como Ele me deu a vitória. E ao olhar para trás e ver a fidelidade de Deus, sou encorajada. Eu sinto ainda mais, senti ainda mais um chamado de Deus para fazer um compromisso sério de guardar meu coração. Mais do que nunca, senti esse chamado de Deus para proteger minha paz, para não olhar para o negativo, para não focar no negativo, para não deixar as vozes negativas das pessoas me derrubarem, mas para olhar além, como uma águia, para ver com a perspectiva de Deus. Isso não está fazendo nada. Isso não está impedindo a obra de Deus. Isso não é pessoal. Não vou me ofender porque não é sobre mim. Estou aqui para servir a Deus. É por causa de Jesus em mim. Eles estão atacando Jesus. Então, por que eu levaria para o lado pessoal? Por que eu me distrairia e ficaria ofendida? Fui chamada para morrer para o meu orgulho, para morrer para o meu ego e ter apenas os olhos em Jesus e no que Ele quer. As pessoas podem pensar o que quiserem, quem se importa? Amém? Então, eu fiz esse compromisso, eu tomei essa decisão. Não vou deixar o diabo roubar minha paz ou minha alegria. Porque se eu permitir, estou cedendo às suas mentiras. Se eu permitir, não estou sendo a luz brilhante que Deus me chamou para ser. Se eu permitir, não estou sendo o vaso mais poderoso que Ele me chamou para ser. Aleluia. E é isso que Deus está chamando todos vocês para fazer. Porque vocês enfrentarão perseguição também. Paulo diz a Timóteo: seja um bom soldado de Cristo Jesus e junte-se a mim nesse sofrimento da perseguição. Porque estamos juntos nisso, somos um exército de Deus juntos. Somos o corpo de Cristo, somos uma família. Passamos por isso juntos. Então, você também enfrentará perseguição, não é apenas o líder. O diabo vai atrás do líder porque, quando o pastor é ferido, as ovelhas se espalham. Mas ele está derrotado, aleluia. Então, quero encorajar você, qualquer perseguição que você enfrentar, faça esse compromisso de não deixar o diabo roubar sua paz ou alegria. Mantenha o seu fogo para lutar pela obra de Deus. Isso é o que significa: não seja como Pedro, que não amava seus inimigos e reagiu com raiva ao cortar a orelha daquele que perseguia Jesus. Não seja como Pedro. Ame seus inimigos. Fale com graça e amor. Seja um bom representante de Cristo. Não seja aquele que responde olho por olho, dente por dente. Não seja cruel com seus inimigos, com os nossos inimigos. Não. Seja como Cristo. Mas também não seja como Pedro, que teve tanto medo que não teve coragem de permanecer ao lado de Jesus. Permaneça com Jesus. Permaneça firmemente em sua obra. Com orgulho, com ousadia, sem vergonha, testifique, continue testificando do que Deus tem feito em sua vida. Continue testificando. Este é Jesus. Este é o verdadeiro mover de Jesus. Aleluia. E mantenham sua alegria e sua paz. Mantenham sua alegria e sua paz. Estejam atentos ao esquema do diabo de tentar roubar sua paz e alegria, de intimidar vocês, e escolham nunca permitir que ele vença. Não, diabo, você não vai roubar minha paz, minha alegria. Você não vai me parar, você não vai parar a obra de Deus. Vivam isso todos os dias. E vocês terão vitória. E vocês manterão sua paz e sua alegria. Glória a Deus! Vocês estão comigo? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus.